nos aguardem, né? Que nós estaremos batendo nas suas portas aí, tá bom? Levando óleo ungido, abençoando a sua casa, para que Deus venha prover daquilo que você precisa, amém? Que Deus venha lhe dar aquilo que mais você precisa. Nós pedimos muito errado, às vezes, né? E às vezes nós achamos que nos decepcionamos porque Deus não está nos ouvindo, mas Deus só dá aquilo que a gente precisa, na hora, no tempo que Ele acha que nós estamos preparados para receber algo da parte de Deus. O tema primícia, né, que a gente trouxe para a igreja esse ano, é um tema muito forte, é um tema muito polêmico, que muitas pessoas não querem aceitar, né? Porque de certa forma acaba mexendo no bolso de algumas pessoas que acham que primícias é só doação, dízimo, oferta, enfim. Mas a primícia é muito além daquilo que a gente pensa, né? O Diogo acabou de trazer a reflexão, a gente faz milhares de reflexões sobre primícias, sobre o primeiro. E você provavelmente, se você for pesquisar dentro da Bíblia, você vai encontrar Jesus, Deus falando das primeiras coisas praticamente mais de 2-3 mil vezes dentro da Bíblia. Aliás, Deus falou mais das primícias do que da salvação. Para você ver a importância da gente entender o que significa o primeiro. O primeiro é tudo, irmãos. É o começo de tudo, é a raiz de tudo. A gente costuma dizer, para o fruto ser bom, a raiz tem que ser boa, né? Então, se a raiz for ruim, o fruto vai ser ruim também. Por isso que existe essa preocupação de Deus, para que a gente venha entender o que significa o primeiro, as primeiras coisas, para ser dada para Deus. Você não tem que construir alguma coisa e dar para outras pessoas. Você primeiro precisa construir algo e oferecer para Deus. Antes de construir, você ofereça o projeto para Deus. Antes de você casar, você ofereça o seu esposo, a sua esposa para Deus. Eis aqui, Senhor, minha esposa, será que ela vai prestar? Eis aqui, Senhor, meu esposo, será que ele vai ser um cara legal, né, para a minha vida? Eis aqui, Senhor, o meu ministério, será que esse ministério é teu ou é meu? Não é não? Então, primícia é baseado nas primeiras coisas. Infelizmente, o que acontece hoje, que a igreja, muitas igrejas, né, não é essa, mas muitas igrejas rotularam a questão da primícia. Por que rotularam? Porque nós achamos que primícia é aquele que está bem financeiramente, é aquele que deposita a oferta na casa do Senhor, traz os dízimos, sabe? A sua vida é bem certinha na casa de Deus. E por conta disso, você acha que a sua casa também tem que estar bem financeiramente, você tem que estar com o carro, com a casa. Mas nem sempre é assim. Deus, Ele já exaltou muitas pessoas sem braços e sem pernas, né? Pessoas que não tinham visão, que eram cegas. E pessoas que não tinham prosperidade nenhuma, irmãos, mas eram prósperas espiritualmente. Isso significa primícia. Quando o Senhor está falando aí no texto de Provérbios, que foi apresentado ainda há pouco, honrar o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos. E o texto diante vai dizendo, de todas as suas plantações, né? E os seus celeiros ficarão então cheios, plenamente cheios, e os seus barris transbordando de vinho. Isso aí está falando de quê? De prosperidade, né? Então não tente entregar alguma coisa barganhando com Deus, achando que você vai receber em dobro aquilo que você está dando. Seria muito fácil você ver o evangelho dessa forma. Não pode ser assim. Então a gente precisa entender, quando a gente lê esse texto aqui, a gente precisa entender que honrar o Senhor com todos os seus recursos é o primeiro fruto. E a palavra aqui é honrar, né? Honrar a Deus. Honrar significa aqui elevar, significa aqui glorificar o Senhor sobre todas as coisas. Então você começa então
a esquecer que o que você está dando para você, porque o que você está dizimando, o que você está trazendo para a casa do Senhor, é mais importante do que outras coisas que você acha que é. Até porque lá no céu, eu acredito que lá no céu, o Ministério da Economia, né, as finanças, os cofres do céu, não estão passando por nenhuma crise monetária, não é não? Eu acredito que não. Deus não precisa do nosso dinheiro para nada. Mas o que Deus quer nos ensinar com isso é que nós precisamos, irmãos, compreender que Deus é o princípio de todas as coisas da nossa vida. A gente começa esse texto aqui citando o Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 8, para a gente compreender do princípio. Quem fere um princípio de primícias no céu? Satanás. Ele fere um princípio de primícias. E a gente vai entender hoje nesse nosso diálogo, né, que a gente está trazendo para cá. É uma das matérias que a gente vai trazer nos estudos. E eu vou ter que trazer no domingo para toda a igreja ouvir. E o texto diz: se encherão teus celeiros. Não é isso aí não, João Nilson. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 8. Houve uma batalha no céu, né? Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Essa figura de Miguel aqui você pode apresentar como o próprio Jesus, né? A teologia fala que é o próprio Jesus. Jesus tinha outros nomes. Então Miguel aí representava Jesus. Então quem pelejava contra o dragão? O próprio Cristo. Aqui. Mas não prevaleceu, mas o seu lugar se achou nos céus. Então houve uma batalha, né? E por que aconteceu essa batalha lá no princípio? O que Satanás queria, irmão? O que Satanás queria com essa batalha? Ele queria roubar. Ele sabia que ele não poderia roubar o lugar de Deus. Ele saberia que ele não conseguiria lutar contra Deus, mas luta contra uma parte do céu. E essa parte do céu, Miguel peleja contra ele, vence Satanás. Satanás então é expulso do céu, levando uma terça parte de anjos caídos. Então a finalidade daquela luta ali era para conseguir um primeiro lugar. Queria roubar desde já o lugar de Cristo, né? Lá no céu. E será que Jesus estava no céu? A Bíblia diz aqui em Atos capítulo 2, versículo 33: exaltado, ou seja, sentado à direita de Deus, ele recebeu o Pai, o Espírito Santo prometido e derramou, que vocês agora veem e ouvem. Ou seja, Jesus está à direita do Pai. Então Jesus está no céu, sim ou não? Você crê nessa palavra? Nós precisamos crer que essa palavra existe, porque quando nós falamos de primícia, vai tocar muito no seu coração, vai tocar muito dentro de você. Então precisa você ter muita fé para você aprender o que Deus quer ensinar com o primeiro lugar. O primeiro lugar, talvez para nós, é muita coisa, né? Você ser o primeiro na música, o primeiro no seu ministério, né? O primeiro na corrida, enfim, talvez seja muito importante para você. Mas Deus quer chamar a sua atenção que o primeiro lugar é dele. Quando foi ferido esse princípio lá no céu, é porque algo ali era de Deus, e ninguém pode roubar o que é de Deus. A gente até tenta roubar, mas ninguém rouba o que é de Deus. O segundo princípio que é ferido foi lá no Éden. Por que foi lá no Éden? Porque Deus construiu o Éden para o homem, para dar início a uma civilização santa, uma civilização onde não haveria dores, não haveria morte, enfim, a civilização dos sonhos. E a Bíblia conta que então o Senhor Deus fez nascer do solo todos os tipos de aves, agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava uma árvore que se chamava a árvore da vida e do conhecimento. Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 9. Essa historinha a gente conhece, né, de verdade, né? Mas havia uma árvore ali que não era nossa, que não era de Adão e de Eva. Essa árvore era de Deus. Essa árvore era Deus, né? Era a primeira árvore. Eu acredito que Deus construiu milhares de árvores ali. O homem poderia colocar aquelas árvores todas no chão, desmatar toda, ser multado pelo IBAMA. Mas a árvore que o Senhor constituiu, que era do conhecimento e que significava a árvore da vida, irmãos, essa árvore não poderia ser tocada. E o homem fere um princípio de Deus, tocando numa árvore que o Senhor diz: não toca, que essa aí é minha.
Existem coisas na vida do crente que a gente tem que compreender muito bem. Eu não gosto de mexer com crente, eu não gosto de mexer com pastor, eu não gosto de mexer com igreja, não. Pode ser o crente que for. O mais rebelde, né? A gente só exerce a nossa autoridade. Nós precisamos usar a nossa autoridade, não a nossa arrogância. Eles têm arrogância contra o outro, não. Mas use a sua autoridade em nome de Cristo. Irmãos, pode usar, não é pecado não. E vá para cima em nome do Senhor Jesus, que você vence todas as batalhas. E não tente ferir um princípio que pertence a Deus. Quando Davi, já repeti, vou repetir de novo aqui. Quando Davi foi enfrentar o Golias, há 40 dias, o povo ali estava zombando do povo judeu, dizendo que eles não prestavam, dizendo que eles eram fracos, dizendo que era um povo que não estava com nada. Nós temos aqui o Golias, que é o grandão, vem para nós, vem, nós estamos aqui, ó. Vocês não são de nada. E Davi só escutando durante 40 dias. Mas teve um dia que ele não suportou aquela arrogância toda. Por quê? Porque os filisteus estavam, irmão, tocando no princípio. E quando começou a tocar no princípio de Deus, na soberania de Deus, ele se levantou. Epa, chama o Golias aí. E Davi foi até o Golias e derrotou o Golias, né? Então, ai de você que toque no princípio de Deus, ai de você que toque no crente, porque eu acredito que você é uma pérola preciosa na mão de Deus. Então esses aí foram os dois princípios que foram feridos, irmãos, pelo homem e um pelo diabo. Então isso é princípio. Então tem coisas que pertencem a Deus. Não tente tocar naquilo que não é seu. Vai dando glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Esse ano vai ser um ano profético. Um ano que Deus vai abrir grandes portas para você. Aleluia. Então, disse Deus a Abraão. Agora nós vamos aqui para as partes bíblicas, falando também de princípios. Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2. Então disse Deus a quem? A Abraão: tome o seu filho, o seu único filho, o seu único Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá e sacrifique-o ali, como holocausto. Na minha Bíblia, né? Sobre uma das montanhas que eu te direi. Aí, aqui é Abraão, o filho sonhado, o filho projetado, o filho tanto Abraão esperava, irmãos, e que consegue esse filho com muito sacrifício, já não acreditando nem ele nem a sua esposa, já com quase 100 anos, e de repente eles têm o filho tão sonhado. Aí de repente Deus diz para ele: agora me dá esse menino de volta, porque eu vou levar, que ele é meu. Esse filho é meu, eu vou levar. Como é que é? Você vai levar agora o meu único filho. Se para mim ter esse filho foi muita dificuldade, com a idade toda que eu tenho, agora o Senhor vai levar, será que eu vou conseguir ter outro? Mas Deus precisava provar Abraão uma coisa que todos nós precisamos ser provados: que o Deus não é Isaac, que o Deus não é seu filho, não é seu esposo, não é sua esposa, não é suas finanças, não é seu sonho. O altar que você precisa construir não são os seus bens pessoais, mas são os seus altares pessoais. Aqui é o altar. Isso aqui é um púlpito, altar somos nós. E esse altar precisava ser construído na vida de quem? De Abraão. E Abraão ficou naquela: e agora? Tanto eu amo a Deus como eu amo meu filho. E Abraão amava o seu filho e amava a Deus também. O primeiro, olha só a importância do primeiro. Será que você teria essa coragem de entregar o seu filho para Deus? Até para consagrar o seu filho, porque quando a gente entrega um filho para Deus, irmão, tem que entregar mesmo. Você teria coragem? Senhor, eis aqui o meu filho, ele está me dando trabalho. Esse menino bebe de manhã, bebe de tarde, casa, separa, só vive no forró, sai, volta 3, 4 dias, mas eu quero entregar ele na tua mão. E a gente sabe que quando entrega na mão de Deus, irmãos, Deus tem as suas estratégias para tratar
de um assunto pessoal com um filho ou com um parente. Deus tem as suas estratégias. E Deus não trata dos nossos filhos, dos filhos dele, das primícias deles, irmão, com carinho não. Às vezes ele tem que bater e bater forte. E dói. Por isso quando o Senhor diz que é melhor você entrar no céu, no inferno, sem uma perna, sem um braço, cego, de que entrar no inferno com o corpo todo perfeito. E aí, você quer ir para o céu ou para o inferno? Quer que seus filhos vão para o inferno ou vá para o céu? Declare nessa noite: eu quero que os meus filhos vá para o céu, né? Irmãos. Quando Abraão colocou seu filho no altar do sacrifício, o coração de Abraão estava preparado para exercer a paternidade, né? Assim que eu vejo, não é não, Jonilson? O que tu acha, Jonilson? Quando Abraão tomou a decisão amando mais a Deus e amando também mais o filho, mas ele tinha que obedecer a Deus, então ele coloca o seu filho ali no altar do sacrifício. Então ali naquele momento ele estava apto a ser pai, pronto. Por quê? Porque a promessa de Deus para com Abraão não era ser só pai de Isaac, e sim pai de uma grande nação. Você está preocupada com seu filho, é? E os filhos dos seus filhos? Tem aquela canção bonita, né, que fala, né? Que fala dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos. Eu sempre me preocupei em geração, irmão. Não me preocupo com agora, eu me preocupo com amanhã. E o bichinho lá, né? Isaac, triste. Perceba que o número 1 é muito importante, que o primeiro é muito importante. E você precisa entender isso, que essas primícias têm que ser dadas para Deus. Isaac diz então ao pai, imagina essa cena triste, irmãos, dolorosa. Então Isaac diz ao pai: meu pai. Sim, meu filho. Respondeu então Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Tem hora que nossos filhos, irmãos, estão pedindo para morrer. Tem hora que os nossos filhos, irmão, estão entregues ao diabo, estão na mão de Satanás. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Tem hora que nossos filhos estão na mão do diabo, irmãos. Estão sendo peteca, estão sendo bola, vão para lá e vai para cá, para todo local. E a gente perde a nossa autoridade. Por quê, irmão? Porque não sabe orar, porque não sabe determinar o caminho que seu filho tem que percorrer, mas com Deus agora. Aí você fica com pena. Eu não vou entregar o meu filho a Deus. Só ora, Senhor, tira como? Aí você determina até a forma que Deus quer trabalhar com o seu filho. Você quer ensinar Deus a trabalhar com o seu filho, com o seu esposo. E não é desse jeito que Deus trabalha. Deus trabalha do jeito dele. E respondeu Abraão: Deus meu, há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando juntos. E ali Deus proveu o cordeiro. Veio a providência. Deus nunca vai deixar você na mão. Diga glória a Deus. Se esse texto que a gente leu aqui fosse encenado por atores, vocês iriam chorar agora diante dessa cena, e uma dramatologia, né, feita por esse texto. O filho estava à beira da morte, mas Deus proveu o cordeiro. O meu filho, o meu esposo, a minha esposa está à beira da morte, mas Deus vai prover. Deus vai fazer aquilo que Ele acha que é certo. Quer ver outro exemplo de primícia? Jacó, por exemplo. Jacó luta pelas primícias desde o ventre da sua mãe. Os dois irmãos lutavam para quê, irmãos? Pelas primícias, para ser primeiro. Porque é importante ser primeiro no reino de Deus.
Gênesis capítulo 28, 20 e 22. Diz assim: Jacó então fez um voto. A Bíblia diz, irmão, acerca do voto. Isso que a gente está fazendo aqui não é voto não, viu? Se você quiser fazer um voto, faça. Mas a Bíblia nos orienta. Se você vai fazer um voto, que cumpra então o voto. E quando Deus fala para cumprir o voto, irmãos, é porque Ele já deu foi a vitória. Ele já deu foi a vitória. Só que você não pode quebrar o voto, porque provavelmente pode ter um efeito contrário. É tipo um remédio que o médico te dá para dor de barriga. E de repente você não fica bom da dor de barriga, e o efeito é o contrário, dá mais dor de barriga. E se você não cumpre um voto com Deus, irmãos, provavelmente o seu problema vai crescer ainda mais. Então cumpra. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, que faço? E me der pão para comer, me der vestes para vestir. Pode continuar. E em paz tornar a casa de meu pai. O Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quando me deres, certamente te darei o dízimo. Eita, tocou no bolso dos irmãos. Doeu? Hã? Não doeu. Você estava entendendo, irmão? É só 10%. É só 10%. Deus te dá 9 vezes e tu só dá 10 para Ele, irmãos. Olha só a convicção aqui de Jacó. Senhor, se tu me protegeres. O que significa proteção? 24 horas para você, irmão. Você paga aí um segurança na rua. Você paga uma empresa, né, para guardar a sua casa. E é bem mais caro do que 10%. Mas Jacó tinha a certeza, se ele, né, fosse guardado por Deus. Ele sabia, parece que Jacó sabia que ele ia passar um monte de tempo sem pegar um centavo. Então me dá pelo menos roupa e comida e me protege. Porque mesmo que eu não tenha dinheiro, só tenha sonho, mas pelo menos eu tenho a roupa e comida para comer todo dia. Parece que Jacó já estava adivinhando que não é coisa de Deus, né? Mas já estava sabendo, estava premeditado que ele ia passar por muito tempo, irmãos, para que o sonho dele fosse realizado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos falando de raiz boa também. Repita comigo assim de novo, ó. Quando a raiz é boa, o fruto é bom. Aleluia. No Novo Testamento, Jesus nos ensina. Mateus 6, versículo 33. O que Jesus nos ensina? Já no Novo Testamento, a gente já está pulando. A gente começou lá na criação do Éden e daqui a pouco vai estar lá no Calvário. Terminando tudo. E Deus diz: buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, e todas as demais coisas vos será acrescentada. Deus está mandando buscar primeiro a sua casa. Deus está mandando primeiro buscar as suas finanças. Deus está mandando primeiro buscar as coisas dessa terra, irmãos. Não, irmão. Buscai primeiro, o número 1. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. E quem é o reino de Deus, irmãos? É Deus. Não é o reino de Bolsonaro, não é o reino de Lula. Nós não estamos falando em reino político, nós estamos falando de um reino sobrenatural. E esse reino que o Senhor está nos mandando buscar, em primeiro lugar, como primícia, é o reino de Deus. E as demais coisas na sua vida serão acrescentadas. Mas não pense você, pastor, mas eu estou buscando toda hora o Senhor, de joelho, sabe? Eu estou dando salto aqui, eu estou orando e tudo, eu estou buscando, mas até agora eu não tenho conseguido nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continue buscando. Seus filhos estão bem? Seus filhos estão com saúde? Minha esposa, essa semana me parou. Eu falei: Gisele, a vida toda eu só cuido das cores dos outros. É lá no projeto, pintando cadeira, cuidando das cores dos outros, cuidando disso e aquilo. Me pertence uma parte, mas não é tudo.
Aí me deu uma angústia tão grande, e a Zelma disse, e tu acha que Deus não está cuidando de ti? Olha os teus filhos, olha os nossos filhos, olha a nossa saúde, olha a nossa casa. Aí ela chegou quase, é verdade, né? É verdade, Deus já me deu tanta coisa boa nessa vida, já me possibilitou de tantas coisas. Isso se chama primícias, irmão. Eu repito aqui com muita honra, dentro dessa igreja, eu já comi nos melhores restaurantes de Fortaleza, se duvidar até do Brasil, irmão. Eu já sentei do lado de pessoas super importantes. Isso aí é honra, irmão. O Senhor diz: dá honra a quem tem honra, irmão. E sabe por que talvez eu tenha recebido honra, e muitos de vocês aqui também, como eu brinco aqui com vocês de primeiro não tinham uma bicicleta para andar. Hoje Manu tem um carro, né? Um carrinho bom. O Levi já nasceu com um carro. Aí o carro, ó. Rabi já nasceu com um carrinho aí. Nardinho, né? Tem bicicleta, tem moto, tem carro. Irmão, vocês não conhecem a história de ninguém aqui. Eu conheço, irmãos. Talvez vocês não saibam, mas eu conheço a história de vocês muito bem. E hoje o Senhor lhe honrou. Por quê? Porque Deus dá honra a quem tem honra. Começando o texto aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para provar que Deus, irmãos, ama quando você dá as primícias a Ele. Ele ama tanto você que deu o seu único filho. Está escrito na Bíblia, João 3, versículo 16. João 3, versículo 16 diz: Porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, filho unigênito, um único filho. Deus não tinha 2, 3, 4 filhos. Deus deu 6. Pronto. Mas por que Deus deu um único filho dele? Porque era tudo que ele amava. Que Deus quer nos ensinar com essa ministração, irmãos, é que você tem que entregar para Deus é aquilo que você ama. Não é aquilo que você guarda, não é aquilo que você quer, não é aquilo que você gosta, mas é aquilo que você ama. Aí eu vou entregar para Deus aqui, irmãos, essa cadeira, porque eu tenho 2, eu comprei uma nova, então eu vou dar essa usada para a casa do Senhor. A maioria do povo faz isso, irmão. Irmão, tu não tem nem ideia do que eu recebo. Eu recebo roupas e mais roupas. Sempre eu estou recebendo. Tem hora que eu digo: para de me dar roupa, eu já tenho muita roupa. Vai para o venezuelano, vai lá para Tabuba. O jovem vai viajar agora para Pernambuco. Pastor, eu quero levar alguma coisa para minha casa. Aí tinha umas roupas que me deram que eu levei para ele. Pastor, eu quero tudinho, que eu vou levar menos isso. Eu não trouxe nada, não vou levar nada. 1 ano aqui dentro da casa, eu vou chegar lá de mão abanando, eu quero levar menos essas roupas. Leve essas roupas. Mas às vezes eu recebo, irmão, porque a gente faz uma classificação. Aí a pessoa que me doa, não estou falando de vocês não, a pessoa que nos doa diz bem assim: irmão, isso aqui é para Deus. Só se for o teu Deus, né? O meu Deus é o Deus do ouro e Deus da prata. É ou não é, Hermes? Não é não, irmã? E esse é meu Deus, Deus do ouro e Deus da prata. E esse é meu Deus, Deus do ouro e Deus da prata. Então eu aprendi a valorizar as coisas de Deus, irmão, como uma primícia poderosa, como uma primícia de riquezas, irmãos. Porque o Deus que eu sirvo, irmão, é um Deus rico, não é um Deus pobre. Vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. Irmãos, deixa eu contar um pequeno testemunho aqui. Eu não estou dizendo que eu sempre dou as primícias para Deus, não. Às vezes eu não dou também. Às vezes eu recuo. Eu já errei na minha vida e muito. E gostei de ter errado, porque foi através dos meus erros que eu costumo trazer para a igreja. E através dos meus erros eu falo para vocês: ó, não façam isso, que isso está errado. E na vida da gente, Deus tem um propósito para tudo. Presta atenção nesse testemunho que eu vou dar. Antes de eu ir lá para o ministério do Barroso, né? Houve uma grande história aqui de igreja e tal. Eu e minha esposa. Mas já estava escrito que a gente ia lá para o Paraná.
E eu tinha dito para ela, né? Zelma, a gente vai para o Paraná, porque lá no Paraná é frio. É uma delícia. A gente vai para uma cidadezinha do chocolate lá e vai servir a Deus lá. Na boa, né? Aonde a gente chegar, a gente monta a nossa barraca, a gente trabalha para o Senhor e vai servir a Deus lá. E estava tudo planejado. A gente estava bem, a gente não, né? Não tinha muita dívida para pagar e tudo. Aí estava tudo certo, irmão. Aí aconteceu uma reviravolta da noite para o dia. Encontrei o pastor Marconde, mais uma vez, os probleminhas, né? Lá vai eu me meter nos problemas, a gente conversando, faz tanto tempo, sabe, Diogo? Aí ele me apresenta a igreja do Barroso. Aí eu fui para a igreja do Barroso. Fui lá e gostei, rapaz, gostei. Como é que eu vou gostar da igreja do Barroso, né? Daquele tempo era mais feio, hoje está mais bonito o local lá, né? Hoje tem uma areninha, antes não tinha areninha, irmão, tinha um morro, lá ainda tem um morro, um lugar bem feio mesmo. Vou dizer que é bonito, né? Aí, de repente, Deus coloca em mim um amor, irmão. Um amor tão grande por aquele lugar que eu esqueci Paraná. Para sentir o friozinho, né? Esqueci o friozinho lá de Guaramiranga, né? Foi mais ou menos isso. E às vezes Deus, irmão, ele coloca, viu, gente, esse amor dentro de nós por uma coisa que é feia. Por isso que tem muito homem que casa com uma mulher, desculpa a expressão, viu, gente? Casa assim, mas o que foi que Deus estava fazendo? Essa prova é minha? Não, irmão, porque Deus coloca amor. Porque a bênção, às vezes não está em você, está na mulher. Por mais que ela não seja a melhor mulher do mundo, mas que tenha a belezura que você quer, mas é uma mulher talentosa, é uma mulher honrada. Ela é uma primícia para Deus. Irmão, eu fui para aquele Barroso. Aí fiquei. Viu, mano? Eu fiquei lá. Aí eu me apaixonei pelas crianças. Nós fizemos um grande ministério ali, irmão. Não tinha ministério, mas as crianças tinham, era pouca. Nós fizemos evento ali para 400 crianças. Porque eu contava os cachorro-quentes. Tem 400 cachorro-quentes aqui. Aí 400 crianças. E Deus fez grandes coisas ali. A Vivi andava com a gente. Foi até bom a Vivi vir hoje. A Vivi andava com a gente, né? E eu lembro uma vez, irmão, que a gente estava tão famoso. A gente já tinha virado artista. A gente foi para Bandeirante. A gente foi para Record, né? Foi para essas televisãozinhas daqui tudinho. Chegamos a fazer um programa nacional, de matéria nacional, que repercutiu no estado todo, que abriu algumas portas, porque aí eu fui entender o que está acontecendo. Porque criança é primícia. Eles são os primeiros. A criança é primícia. Aí eu lembro que a gente foi lá em Pacajus, eu estou encerrando já aqui. A gente vai para Pacajus, irmãos. A gente vai fazer uma reportagem. Vai eu, Zelma, Vivian aí, outra moça, quem era? A Cleonice. Não sei se você conhece a Cleonice. Cleonice foi desse ministério. Cleonice, né? Então, nós saímos então de uma televisão chamada TV Metrópolis. Já era tarde da noite, 10 horas mais ou menos. Meia-noite, sei que era tarde. E a gente vinha com a intenção de comer uma pizza. Aí de repente o carro esquenta, irmão. Segura esses meninos, que vocês estão na melhor parte. E o carro esquenta na vinda. E o carro então parou em cima de um despacho de macumba. Escuta só o que é primícia, irmão. Parou em cima de um despacho de macumba. Mas parou legal mesmo, assim. Tucu, 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 tucu. Uma cruzada não, na esquina lá, né? Que lugar era aquele, irmão? Aquele lugar ali era Itaitinga. Sabe onde é, né? Aquele lugar escuro que ninguém enxergava nada, colega. Nadita de nada, e uma escuridão. E eu morrendo de medo, meu Deus do céu. Com essas mulheres aqui, eu já estava disposto a dizer, pode levar as mulheres, né? Todo mundo já me dizia o seguinte: aquele lugar é perigoso, cuidado com aquele lugar, cheio de assaltantes. Aqui eles roubam as fiações, né, de telefonia e tudo. Assim que eu parei o carro, aí vem um carro atrás de mim, joga a luz alta em mim, pronto, é o primeiro bandido. Eu morrendo de medo. Aí sai dois caras com 2 escopetas dentro do carro. Tudo isso, irmão, de paz. Sai com 2 escopetas dentro do carro. Aí chega com a gente, se apresentaram, quem são vocês? Rapaz, um problema assim, assado e tal. Nós vimos lá, vendo uma televisão assim, assado. Ah, tá certo. Nós estamos daqui da Oi, estamos fazendo aqui a segurança da Oi. Aí tudo bem, né? E as meninas começaram a orar lá dentro. E elas estavam
cantando, né, uma música dentro do carro, ou conversando alguma coisa sobre uma peça que se chama Ladrão de Alegria. Ladrão de Alegria era essa peça. Eu estava tão alegre, o diabo queria roubar minha tristeza, pensa. Minha alegria. Irmãos, nós passamos ali aproximadamente 4 horas. E logo após veio outra guarda. Tipo uma espécie de viatura, um carro cheio de polícia também dentro. Cara armado. Aí nós estamos aqui a mando do prefeito. Eles trabalhavam com o prefeito. Porque o cara já tinha dado toque para ele que tinha parado um carro lá, assim assado, estava no prego, num lugar muito perigoso, né? Aí nós trabalhamos com o prefeito e deram uma ordem para a gente ficar aqui também. O negócio aqui até é bom. Eu já tinha ligado para o seguro nada de chegar, e eu morrendo de medo. Meu Deus do céu, mesmo com esses homens aqui, mas eu estou com medo. Deus fazendo a sua obra ali, irmão. Naquele dia aquelas meninas oraram, naqueles homens. Os homens que estavam com a escopeta começaram a chorar. Oramos no espaço, repreendemos aquele mal. E Deus converteu 2 vidas naquele dia. 2 pessoas estavam desviadas, né? Daquele carro lá que parou. E o meu carro nada de vindo, o reboque. Eu mandar um táxi, mandaram o táxi. Não sei se mandaram. Foi no reboque, né? Aí mandaram o reboque. Aí o reboque, depois que ele chegou lá, depois de hora, ele disse bem assim para mim: eu passei por vocês aqui, eu vi, mas não parei não. Eu fui direto, mas o negócio me incomodou. Já estava chegando aqui na Guanambi. Ele voltou, não foi, Viva? Voltou. E o nome do homem era João Batista. Cheio de mistério, viu, esse testemunho. Aí o João Batista voltou. Tá assim, rapaz, por que tu não parou, cara? Não, mas é porque Deus estava trabalhando. Precisava ser a obra concluída. Primícia é desse jeito, irmão. Essa prioridade, irmão, não era eu que estava tendo com Deus, era Deus que estava tendo comigo. Por quê? Porque Deus conhecia o nosso coração. Já sabia o nosso coração. Não era por intenção, nada. Tudo que estava acontecendo ali era com simplicidade, era com disposição nossa. E a Bíblia fala que Deus dá ordem a seus anjos. Começa assim, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, né, nos guardará. E a palavra se cumpre. E a Bíblia diz: Deus dá ordem a seus anjos para que os guardem. E Deus deu uma ordem àqueles anjos, cheio de armas ali. Irmão, aquilo ali para mim foi uma honra. E eu fui entender depois: poxa, mas aonde é que está aqui, né, a resposta disso tudo? Talvez na escolha, irmão, que eu fiz. A gente ia para o Paraná e acabou indo para o Barroso. Mas agora sim, eu quero ir para o Paraná. Está na hora, né? Você está me entendendo, irmão, o que significa primícia? Eu já estou fechando aqui para a gente fazer a maior Santa Ceia desse ano, irmãos. É a primeira Santa Ceia do ano. Eu quero ver vocês cearem aqui e já declarando para Deus a sua vitória em nome de Jesus. Tu sabe aquela história do pneu, que me deram um pneu aqui? Que eu falando é do odre que estava vazando, era o meu pneu que estava já rasgando. E a Lúcia foi no caminho, né? Ela foi a intermediária desse negócio todo, a Dona Lúcia. Dona Lúcia é muito usada nessas obras assim, né? Aí no caminho, que é quando ela foi comprar o pneu com o rapaz lá, com o nome dele? Cleiton. Eu converso muito, né? Eu quebro o protocolo e vou pregando aqui porque eu cito o nome das pessoas, o Cleiton. Aí no caminho, tinha uma mulher que estava devendo a ela quase 3 mil reais. Não era isso? Era quase 3 mil. E ela já tinha esquecido a dívida. E olha que para ela esquecer uma dívida, não? Ela já tinha desistido. Mas como ela foi fazer uma boa coisa, né? Ela foi fazer algo bom. Ela deu primícias a algo. E a mulher liga para ela e diz: ô dona Lúcia, sabe aquela conta? Eu quero lhe pagar a senhora. Eu quero pagar a senhora dentro do carro. E eu vou aqui dar um jeito de dar a metade agora. Eu sei que fizeram lá um acordo e deu tudo certo, irmão. Isso significa honrar a Deus, irmãos. Honrar o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos.
E os frutos que o Senhor está dizendo nesta noite para você: entregue na mão de Deus aquilo que você mais ama. Ah, Senhor, eu amo o dinheiro. Não entregue não, irmãos. Entregue na mão de Deus os seus filhos, os seus negócios, o seu emprego, o seu ministério, aquilo que você mais ama, eu estou dizendo. Amém? Bata a palma para o Senhor Jesus. Só na capela aí, só na capela para testar os músicos. Em fervente oração, vem o teu coração. Vamos ficar de pé? Na presença de Deus derramar, né? Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Vou repetir de novo, em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, deposite e todo o teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. O altar é você. Oh glória. O altar Aleluia. é você. Louvado seja o teu nome, Jesus. O altar somos nós. Bata a palma para o Senhor Jesus. Amém. Cadê o Diogo? Vamos dar início aqui, né, irmãos? Vamos orar pelo elemento. O Diogo vai dar continuidade aqui. Já estamos um pouco passados nas horas.